Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Nós estamos fazendo aqui uma série de palestras sobre o desenvolvimento das civilizações. E na vez passada, na última apresentação, nós falávamos da estrutura, podemos dizer assim, ou do mapa de compromisso do Brasil para ele ser a base para o que se chama a sexta civilização, ou a civilização que construirá e vivenciará em toda a sua extensão um mundo de regeneração, entregando o planeta no futuro a um nível mais alto, que é o de espírito superior. Mas, então, só fazendo uma síntese das raças, tudo está sob a supervisão de Jesus, que é o governador geral não só do planeta, mas do desenvolvimento de tudo no planeta. E aí nós temos a chamada primeira raça, que foram os espíritos originários, dados a Jesus no plano espiritual, por Deus, para ele levar à perfeição. Então, eles foram entregues e a ele no plano espiritual, ele adotou um pai adotivo para cuidar desses bilhões de espíritos, ou como nos fala a revelação emanuelina e também a de André Luiz, uma média de cerca de 25 bilhões de espíritos. E com isso ele fez a Terra e começou a preparar a Terra há 4 bilhões e meio de anos atrás, para que pudesse chegar à condição de ser habitada, inicialmente por vegetais, depois por animais, depois por humanos. Quando esses que foram entregues a ele no plano espiritual poderiam reencarnar na face do planeta. Evidentemente que aí nós temos uma evolução de quase de 4 milhões de anos para chegar a essa possibilidade de nós termos espíritos humanizados aqui encarnados entre nós. Então foi feita toda uma evolução planetária. E quando os primeiros começaram a reencarnar aqui, formou-se então o que a gente chama da segunda civilização, ou da segunda raça, que estava concentrada naquilo que se conhece na arqueologia como Lemúria, que fica na região hoje da Oceania. Não é a mesma superfície de terra, porque já houve um movimento geológico, mas ficaria nessa região. Ainda existem alguns primitivos na Austrália desse tipo de habitantes. Depois, pela própria tendência dos grupos ali presentes, os seres começam a se unir por simpatia, por afinidade. E aí formou-se 2 grandes grupos, num terceiro grande movimento. E, evidentemente, acompanhado de situações geológicas, Essa terceira raça, ou a chamada terceira civilização, é dividida em 2 partes: a amarela na Ásia e a africana, no caso, no continente, todo o continente africano. E é aí que vai acontecer um grande impulso para o planeta. Jesus, o governador do nosso planeta, em sintonia com o governador de um planeta ligado à estrela da Capela, convidou para que aqueles que não poderiam acompanhar o desenvolvimento deste planeta viessem reencarnar aqui conosco. Porque lá eles estavam num nível de evolução desse planeta semelhante do que nós nos encontramos hoje. E como lá eles iam passar para um nível que a gente chama de regeneração, aqueles que não poderiam acompanhar foram exilados aqui no planeta. Esse exílio, para vir aqui, precisava de material biológico para
serem fecundados e nascerem aqui. Evidentemente, a cooperação do material biológico foi de africano e de asiático. E nasceram, então, esses que formariam a quarta raça, miscigenada com material biológico rudimentar do nosso planeta. Aí nós temos a Atlântida. Até toda esta população que vinha exilada desse planeta se consolidar aqui, formou-se num período muito longo a chamada civilização atlântica, ou a quarta raça, que diz Platão que os últimos movimentos dela é há cerca de 10 mil anos atrás. Com o término da Atlântida, muito foi dividido dessa civilização. Aqueles chamados mais simples, que ainda guardavam muito a marca original dessa quarta raça, formou aqui, por exemplo, os nossos primitivos, os nossos silvícolas, que com facilidade, já que a Atlântida fica no caminho, no nosso Oceano Atlântico, com facilidade puderam, com mais facilidade, chegar aqui nas Américas. E o que se tinha de melhor na Atlântida foi para a Europa. E aí, com os movimentos na Europa, se formou 4 grandes raças. E nós dizemos aqui que esse movimento foi feito por um grande enviado chamado Rama. Rama, que foi um grande condutor dessas civilizações. 4 grandes raças. Na Europa, os indo-europeus, que deram a contribuição na área da ciência. Na Índia, os indianos, que deram a contribuição da metafísica. No Egito, o povo egípcio, que deu a contribuição na área das tradições esotéricas, das tradições da paranormalidade, dos conhecimentos da paranormalidade e da mediunidade, etc. E em Israel, nós temos a contribuição do monoteísmo e a contribuição do convívio numa civilização, porque eles foram responsáveis pelos mandamentos, como se viver em urbanidade. Formou-se então esse mapa da agora, que é chamada a quinta raça. Os arianos da Europa não são favoráveis à miscigenação, os indianos são favoráveis à miscigenação, os egípcios também favoráveis à miscigenação, evidentemente favoráveis porque fizeram a miscigenação, mas criaram uma série de preconceitos também, como por exemplo na Índia os preconceitos de casta, como os párias. E os judeus também não, de forma clara, favorável à miscigenação. Esses 4 grandes momentos, então, ou focos de grupos raciais dessa quinta raça, deu o que nós temos hoje, o mapa atual que nós temos hoje da nossa atual civilização terrena. E o ápice desta quinta raça, o ápice, o momento sublime dela, foi a chegada do Cristo, quando o Cristo veio aqui e deixou a sua mensagem. A mensagem da cruz, a mensagem do amor, a mensagem da libertação, e deixou, então, o seu Evangelho. Agora há necessidade da gente consolidar, essa é a função, podemos dizer, a missão, é o propósito dessa quinta raça, que nós estamos vivendo, já estamos, podemos dizer, nos finalmente dela, viver realmente, começar a viver o Evangelho de Jesus. Começar a viver no sentido de levar o Evangelho a sério. Não é ser santo, ser perfeito, ser um Francisco de Assis. Não é ser Jesus de Nazaré. Mas é começar a levar o Evangelho a sério. Levar o projeto de fraternidade a sério.
guardando diferenças culturais. A diferença cultural é muito importante. Nós podemos viver em sociedade, podemos viver num grande grupo, com uma grande economia única, como no caso uma União Europeia, ou aqui nós temos o mercado do Sul, na nossa América, o Mercosul, mas independente disso, guardando a liberdade dos povos, guardando a cultura, o respeito que cada um, as suas características, as suas culinárias, as suas músicas, as suas ideias, a sua forma de viver e de conviver. Então, isso tudo é que nós temos que unir todos esses povos numa bandeira única da fraternidade. Essa é a grande contribuição. É aí que haverá um surgimento da origem primitiva ainda, podemos dizer assim, ensaio dessa sexta civilização, que terá por responsabilidade como foco a região do Brasil. Assim é que falam as revelações. Então nós vamos ter que alçar aqui a bandeira da fraternidade, sem negar as outras duas grandes bandeiras que já foram levantadas no passado e que são falhas pela própria falta de fraternidade, que é a liberdade democrática, os direitos dos homens, como foi apresentada na Europa, e a justiça social, que foi apresentada pela Rússia. Então essas ideias de justiça social, de liberdade democrática, tem que vir acompanhada da bandeira mais importante, que é a bandeira da fraternidade. Por isso que nós dizemos aqui que com o Brasil, com o descobrimento do Brasil, há uma mensagem no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que Jesus se apresenta para Ismael e institui o anjo de Ismael como guia espiritual do Brasil e traz para ele a sua bandeira de paz e de fraternidade. Então, uma bandeira branca, quer dizer, esse é o símbolo dessa nova civilização, a bandeira do Cristo. É uma bandeira branca que dá a ideia de paz e que vem escrito perdão total. Então, todas as nossas desavenças do passado, que nós construímos através de todas essas raças do passado, principalmente dessa quinta raça, que nós criamos tantas guerras, que desembocou em duas situações extremamente desagradáveis. A Primeira Guerra Mundial com uma carnificina tremenda, a Segunda Guerra Mundial com uma tecnologia para matar assustadora, e isso tudo feito por cristãos. Agora, eles todos precisam voltar aqui às praias planetárias, reencarnarem aqui sucessivamente para construir o ideal de fraternidade. Por isso a mensagem do perdão, independente dos erros do passado. Mais uma vez é dada a mensagem do perdão, a oportunidade do perdão. Então repare que a ideia do perdão se une bem ao nome desse movimento que teremos, dessa sexta raça, dessa sexta civilização, que se chama regeneração. O que é regenerar? Restaurar, cuidar, dar saúde, reequilibrar. E isso de forma para regenerar, não é de forma de reuniões, onde que vai ter debate, aí naquela reunião que não temos pessoas de partidos diferentes e de países diferentes, todo mundo com a sua aguinha mineral e um não presta atenção no que o outro fala e cada um fica com seus princípios. Não é nada disso. É algo de base, realmente. É algo de estrutura biológica. Regenerar significa transformar a nossa própria biologia. O perdão tem que ser introduzido na nossa alma. Nós temos que comer, nós temos que experimentar o perdão, nós temos que saborear o perdão. A palavra sabedoria vem de saborear. O perdão tem que ser comido, tem que ser vivido. Por enquanto que não houver isso, ele não é lei biológica em nós, não é estrutura, não é o nosso sangue,
não é a nossa essência, não é a nossa personalidade. Esta mensagem é que vai ser instituída. Fazendo então uma recordação, vamos ver se as bases do Brasil, e assim que nós terminamos a nossa última palestra, se as bases do Brasil se encontram nessas bases, podemos dizer assim, nesse mapa de compromisso, como dizia no início, se nós já temos as bases para essa mensagem do perdão. Nós dizíamos que na quinta raça o ponto máximo foi Cristo. E o ponto máximo da mensagem do Cristo foi a experiência dele na cruz. Ele viveu, trazendo aqui muitas parábolas, muitos ensinos, muitas curas, e no final, como sempre temos colocado, em Mateus, no capítulo 26, versículo 2, ele diz assim: terminados esses ensinos, então toda aquela mensagem que ele deu durante 3 anos de pregação, vamos para a prática. E a prática foi a última semana. Jesus entra em Jerusalém, é saudado como rei e vai para a cruz, sendo pelo próprio povo ironizado, desprezado, dizendo: crucifico ou crucifico. E aí ele vai para a mensagem da cruz. Viver a cruz, carregar a sua dor, carregar a dor do outro, entender o erro do outro e viver a mensagem do perdão. Diante de tudo que fizeram, trazendo para ele o desprezo de maior força, de maior envergadura na terra, que é a crucificação, sendo colocado entre ladrões, sendo completamente ironizado, ele deixou ali na vivência como deve ser feito. Perdão. Perdão foi a última mensagem dada por ele. Perdão. Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Então, quando a gente fala de perdão, que essa sexta raça, ou o mundo de regeneração vai ter que viver, olha a bandeira que o Cristo traz para Ismael. A bandeira branca do perdão. Que tipo de perdão? Qual é o máximo desse perdão? Qual vai ser o ápice desse perdão? Quando nós tivermos esse perdão da cruz. Porque se eu digo que a 7ª civilização que virá depois dessa sexta que nós vamos construir, e a gente sabe que a construção de uma civilização leva séculos e séculos, não é uma coisa rápida. Se a 7ª é de espírito superior, como é que pode ter um espírito superior que não vive o perdão? Olha aí. Então, o que deve ser construído, a maior força biológica que vai ser construída nessa sexta civilização é o perdão. Em qual grandeza? Naquela que o Cristo deu na cruz. O maior exemplo que ele deu na quinta raça, que foi o perdão, então que a gente deve viver. E essa foi a penúltima frase de Jesus na cruz. E a última foi: nas tuas mãos entrego meus filhos, que é a da confiança em Deus, é da governabilidade divina, é colocar a sua vontade como propriedade divina, ter Deus como nosso governador. Aí sim que nós vamos criar as bases para o reino de Deus. Quando Jesus diz que o reino de Deus está próximo, que o reino de Deus está chegando, é esse da sexta raça, onde realmente ele acontecerá quando nós chegarmos no ápice dela. E vai chegar de que forma? Quando nós tivermos a certeza biologicamente que será, podemos dizer assim, a base dessa civilização, a confiança, a entrega total em Deus, onde que ele será o nosso diretor. Evidentemente, se você tem Deus como diretor, se você tem Deus como governador do seu destino, se você se entrega a Deus, como você pode fazer isso se Deus é amor, se você não perdoa? Por isso que o perdão tem que ser naquela extensão crística. Isso não é que nós vamos viver amanhã, depois da manhã. Isso, quem vive esse tipo de perdão, esse tipo de entrega, são aqueles bióticos que vêm adiantados, né? E que
Nós temos ali um exemplo, aí você conta no dedo, 1, 2, 3, é isso. Mas o que é isso? Quando eles chegam, eles já começam a implantar, eles são sementes que começam a implantar para a gente depois, em termos coletivos, ter essa adaptação plena. E aí, o que se viu no ápice dessa quinta revelação, que é o perdão total e a entrega a Deus, a confiança, colocar a sua vontade como vontade divina ou como propriedade divina, é o que agora todos nós vamos ter que construir. Então, primeiro foi dado o exemplo, né? Nós temos até agora, eu estou indo para Brasília, semana que vem, amanhã, e lá para o Congresso de Petrobaldi, e uma das palestras, que nós vamos apresentar, a palestra, que acho que nós vamos apresentar, que será duas, será a concepção biológica do poder. E uma das nossas apresentações, nós dissemos que qualquer tipo de poder, qualquer tipo de chefia, ele tem que estar baseado em dois grandes princípios. Primeira, direção. O chefe tem que dar direção, tem que apontar o caminho, tem que mostrar como é que faz. E a segunda, outra coisa que se precisa num grande chefe é o apoio. O apoio, que é o consolo, é a mãozinha nas costas, é o tapa nas costas, é a coragem que precisa te dar. Por isso que Jesus veio aqui, nos ensinou como fazer, e além de ensinar como fazer, eu vos enviarei um Consolador. Ou mesmo quando ele estava aqui, ele disse, eu estarei convosco sempre, não vos deixarei órfãos nunca. Esse é o apoio. É apoio e direção. Ao mesmo tempo ele diz, o meu jugo é leve, o meu fardo é leve. Vinde a mim todos que se encontram aflitos e sobrecarregados. Aqui nós temos o apoio. E aí nós temos 4 níveis de desenvolvimento em termos psicológicos, que nós fôssemos fazer uma curva do desenvolvimento nosso pessoal. A primeira coisa é a direção. No primeiro quadrante aqui é a direção total. O chefe tem que chegar diante da gente e mostrar como é que faz. Chefe tem que ter, como diz o Papa Francisco, o padre tem que ter cheiro de ovelha. Se padre não tem cheiro de ovelha, ele não pode ficar lá na sacristia e tal. Ele tem que estar lá, tem que ter cheiro de ovelha, tem que conviver, tem que estar junto, tem que mostrar como é que faz, tem que botar a mão na massa. Ora, mais do que o Cristo fez isso, não só ele veio, ensinou, pregou e no final deu um exemplo, foi para a cruz, mostrou como é que faz, está aqui. Então esse é o primeiro ponto, direção. Depois nós vamos para um outro nível, que é o nível do treinamento, né? Em que a gente vai começar a treinar aquilo que ele fez. Olha, repare que no primeiro caso, quando Cristo veio aqui nos ensinar, a direção dele foi total. O apoio não precisou ser muito grande, os apóstolos estavam animados com ele. Mas quando tudo terminou na cruz, e agora era a vez dos apóstolos, ele também precisou ficar do lado. Eu não vos deixarei órfãos nunca. Repare que o segundo quadrante aqui, a direção tem que ser total. Eu estarei convosco, e teve de dar um apoio imenso, muito maior, porque agora eram eles que iam ter que viver as coisas, tinham de estar ali, receber a presença espiritual. Depois veio um terceiro nível, que o espírito já pode ir embora, né? E a pessoa começa, de alguma forma, a fazer sozinho. Quando eu digo fazer sozinho aqui encarnado e ele no plano espiritual. E aí, confiante. Mas precisa reparar, agora que ele já aprendeu a fazer, de uma direção menor, pouca direção, menor direção, e o apoio imenso, porque o sujeito tem que demonstrar que sozinho. Até ele chegar no nível mais adiantado, que é o nível da delegação. Ou melhor, o Cristo diz, delega, vai e faz. O sujeito já está preparado, vai e toca.
E aqui nesse exato momento, ele já sabe como fazer. A direção é menor e o apoio é menor, porque ele já está motivado, ele já está preparado. Essa é, podemos dizer, a curva da evolução, do desenvolvimento espiritual. E o Cristo veio e ensinou a gente. Que fase que nós estamos entrando agora? Nós temos que entrar na fase de começar a fazer por nós mesmos, que é esse terceiro nível aqui, olha. Agora nós temos que começar a tocar a nossa obra. Por isso que Espiritismo não tem sacerdote. Por isso que Espiritismo não tem líder. Nem quando desencarna Chico Xavier, não tem propósito para a gente dizer quem vai substituir Chico Xavier. Não tem lógica isso. Ninguém substitui ninguém Espiritismo. Nem quando Kardec desencarnou. Tentaram inventar isso. Quem é o substituto de... Não existe. Espiritismo não tem isso. Nós não temos sacerdote. Não existe presidente de centro espírita que manda em você, não existe médium melhor do que ninguém, não existe nenhum palestrante que tem responsabilidade sobre você. Ninguém. É você com você mesmo, no altar da sua própria consciência. A fé tem que ser raciocinada. Não adianta você chegar, mas eu fiz isso porque o Chico falou, porque Pedro Baldi falou, e você não raciocinou? Então você tem que viver por você mesmo. E não vem com esse papo de que o filho nasce com dentes cariados porque o pai comeu uva verde. Não, se o pai comeu uva verde, ele que vai ficar com dente ruim. Você tem que ser responsável pela sua vida. O Espiritismo nos chama, não mais para ser profanos e ficar na frente do altar. Como é que é na missa? O povo fica lá e o sacerdote fica cá. Um é iniciado, os outros são os profanos. No Espiritismo não existe isso. Eu agora estou aqui fazendo a palestra, mas não sou absolutamente melhor do que ninguém, nem em termos de conhecimento, nem em termos de moral, nem de evolução, de coisa nenhuma. Por hora eu estou aqui fazendo palestra, mas qualquer um poderia estar. Então, só vai depender da pessoa ter um compromisso, assumir e tocar para frente. Então não existe esse tipo de responsabilidade. A responsabilidade agora é que todos nós devemos ser iniciados, responsáveis pela nossa vida. E é difícil, porque eu sempre fui guiado. O padre que dizia sobre o meu perdão, né? O outro que me dava as bênçãos lá, e os espíritos é que ficavam me guiando. Agora os espíritos participam comigo, mas olha como diz João, examinar para saber se o Espírito é de Deus. Olha o que você está aprendendo. Se ouvir uma coisa que não for certa, a responsabilidade vai ser sua. Então, agora, nesse nível, eu não preciso de muita direção. Eu já tenho o Evangelho direto. Eu não preciso já saber que eu tenho que perdoar. Todo mundo já sabe. Esse aqui é papo moral. Papo moral. Que todo mundo tem que perdoar, que todo mundo tem que amar, que todo mundo tem que fazer o bem, fazer a caridade, isso já é comum no planeta. Não tem aquele que faz mal aqui que não sabe que está fazendo mal. Não tem essa. E aí, com todo o respeito, no caso do aborto, é o que a gente encontra no consultório de psicologia. Eu pego isso aí direto. É um sofrimento para a mulher. Na hora ela faz o aborto, ela não suportou, seja lá o que motivo for, evidentemente merece aqui ela como pessoa o nosso carinho, o nosso respeito, mas o processo de culpa fica. E aí depois vai estourar a culpa, 1, 2, 3, 10 anos depois. Aí vai aparecendo os sonhos. Por quê? Porque lá dentro da alma a pessoa sabe que tem que amar, que tem que compreender. Evidentemente que tem conserto. A vida é generosa, a bandeira é do perdão total. Mas que nós já sabemos o que temos que fazer, sabemos. E não vai ficar nenhum mestre andando atrás da gente. Espiritismo, por exemplo, não tem mestre para ficar andando atrás da gente. Você tem que assumir. Pode ter gente com mais conhecimento que você respeita. Como a gente respeita a obra do Chico Xavier, né? Como que a gente respeita uma obra do Madonna Ivone, né? Uma vida do professor Pedro Baldi. Eu respeito, não sou mestre nenhum. Nós temos que seguir.
E aí o apoio espiritual é muito grande. Agora a direção nós já sabemos, nós já temos o Evangelho dentro de nós. Se você não tem o Evangelho, você não tem lei. Você já aprendeu muito durante 2000 anos. Ele foi pintado, ele foi esculpido, ele foi cantado, ele teve no cinema, teve nas óperas, teve nos teatros. Você já conhece o Evangelho. Pode fazer uma recordação, sempre ler. Mas até a ideia toda, se não ler, já está lá, dentro de cada um. O bandido já sabe. Então, e não tem até, como diz o Chico Xavier, muita diferença do bandido que está preso e a gente que está aqui fora, né? Simplesmente eles já foram descobertos pela polícia, diz o Chico. A gente abre o olho. Então, a mensagem é que agora nós temos que viver plenamente o perdão. E aí nós dizemos aqui na vez passada que o Brasil, na forma de coração, e o coração é a mensagem da cruz, né? Que é o sagrado coração, quando ele perdoa todo mundo, isso é coração. Quando ele entrega a vontade dele ao Pai, ele entrega o coração é imagem do Espírito. Né? O coração é imagem do Espírito, daí uma representação na Igreja Católica do chamado Sagrado Coração de Jesus, né? E repare que a coroa de espinho não está no cérebro, no Sagrado Coração de Jesus, está no coração, porque a grande coroa de espinho, a grande crucificação de Jesus não foi no cérebro, não foi no corpo, e sim no coração, em ver os seus filhos adotivos ainda tão rebeldes, a mensagem do Evangelho, a mensagem do perdão, a mensagem do amor. Então, por isso que a cruz física, que é uma obra de arte, que é o Cruzeiro do Sul, é uma obra de arte que já foi colocada há milênios, há milhões de anos, antes mesmo da formação do planeta Terra, como um anúncio da mensagem de Cristo. É uma obra de arte. Quando você vê a Pietà, é uma obra de arte lembrando Maria. Lembrando essa aceitação de Maria às dores, né? A mãe que abraça a dor. E assim também você pode ter uma obra de arte antes do fato acontecer. O fato, como não tem tempo, e a mensagem do Cristo, porque a mensagem dos Cristos planetários é sempre a mesma, ele vir ao planeta no qual ele dirige, se derramar em amor, em entrega, em perdão, foi feita essa obra de arte para representar a cruz. E evidentemente que é uma obra de arte que tinha de se projetar aqui na Terra. E a projeção dela, qual é a projeção da cruz? Qual é o centro da cruz? É o coração de Jesus. Por isso que a terra, onde que a cruz se projeta, está em forma de coração. Por isso o coração do mundo, o Padre do Evangelho, é a forma do Brasil. E até o Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, ele faz um desafio, dizendo como os países ligados ao Estado espanhol, como eles foram todos divididos, né? Aí nós temos o Uruguai, nós temos a Argentina, nós temos o Chile, nós temos a Bolívia, o Equador, a Colômbia, a Venezuela, como foi desintegrado. Mas o Brasil permaneceu por causa desse compromisso de permanecer. Geograficamente, ele chega e diz assim, isso é algo desafiador para as civilizações. A Inglaterra não conseguiu, a França não conseguiu, a Holanda não conseguiu com as colônias que eles dominavam, né? Para dar um exemplo, a Espanha não conseguiu, tudo foi desintegrado. A mesma coisa não aconteceu com o Brasil, por isso que ele gosta de ser ímpar. A forma de coração, porque a vontade do alto tinha de ser preservada. Porque como as estrelas mostram o nosso horóscopo, o nosso destino e os atos influenciam na nossa vida, assim, leia Emmanuel no livro Consolador, na pergunta 142. Então, assim também, a cruz influencia o destino de uma nação. E por isso que a forma tinha de ser de coração. E nós dizemos aqui
que a mensagem, então, que nós vamos ter que viver é a da cruz e da confiança em Deus. E isso começou pelo Cristo, foi isso que ele viveu. E a mensagem dele tinha de ser implantada aqui no mundo. O Evangelho tinha de ser fixado em termos de texto. Olha, para vocês terem uma ideia, 1500 anos depois, 1522, no ano de 1522, é que a Bíblia foi traduzida para o alemão popular. 1500 anos depois de Cristo, ainda se policiava a mensagem e ela tinha de ficar restrita na linguagem, no latim. Primeiro eram raros as pessoas que sabiam ler, raras as pessoas que tinham escritura, né? E ainda numa língua que era estranha a ela. Lutero teve de fazer uma reforma para, a primeira coisa, traduzir a Bíblia para o alemão popular, para o povo ler, para chegar no coração das pessoas. E aí chegar a essa mensagem do perdão do Cristo. 300 anos antes de Lutero veio Francisco de Assis. E Francisco de Assis resgatou essa mensagem. No dia 2 de agosto, de 1216, é instituído o perdão da consciência, o perdão total. Mensagem de perdão, instituída pelo Cristo através de Francisco. Ele vem reviver. Mas a situação já estava tal em 1216 que o perdão total só se ganha no dia 2 de agosto. Ora, são 365 dias. Nos outros 364 dias não tem perdão total. Não tem perdão. Só no dia 2 de agosto. Olha o que fizemos com a mensagem do perdão do Cristo. O Cristo vai para a cruz, entrega o seu coração a Deus e perdoa a humanidade, e a representação dele na terra, que é a igreja, proíbe o perdão. Francisco teve de fazer uma luta, teve de mostrar sofrimento e pedir à igreja que fosse concedido o perdão. E a igreja concedeu um dia. Olha como nós estamos afastados. Nós estamos em 1200. Só passaram 800 anos. E a gente, vejam, ganhamos mais um dia. Agora o dia 2 de novembro é dia de perdão para quem desencarnou. Isso na igreja. A igreja, o documento oficial da igreja, tem 2 dias de perdão. 2 de agosto continua para encarnado. E 2 de novembro para desencarnado. O resto, 363 dias, o perdão não é concedido à vontade. Você tem que ir lá pedir. Está sob as bases da autoridade religiosa. Então, e se falarmos em termos de confiança a Deus, então de entrega a Deus, a situação é tal que o livro do Chico Xavier, e nós estamos falando em 1932 que o livro é publicado. Foi escrito em 1932. Prefácio assinado de 1931. Mas o livro foi entregue em 1932. Parnaso de Além Túmulo. Objetivo. Nunca foi de poesia. As poesias lá dos 59 poetas é para provar para nós que a imortalidade existe. Nós estamos em 1931 e ainda não temos a certeza de que o espírito sobrevive. E a situação vai chegar a tal que a partir de 1970, quando o Chico Xavier se apresenta no Pinga Fogo, com aquela popularidade enorme, se escreveu mais de 120 livros só sobre mensagem de desencarnados, de automóvel, de desastre de carro, dessa coisa toda, só para provar para os papais, para a mamãe, para a vovós, que a vida continua. Nós ainda estamos num nível tal que, apesar da gente ser cristão, a gente ainda chora e sofre com a morte. Nós não temos a certeza da morte. A coisa mais desagradável é quando alguém desencarna, a tal missa de 7º dia, que é o inferno. As pessoas vão de óculos escuros, vão tudo
para fingir que está chorando, né? Ele está um óculos bem grande, e ainda tem mais ainda, a mensagem que vai depois da missa, onde se apresenta Jesus, as pessoas vão cumprimentar lá as famílias e dizer, meus pêsames, quer dizer, foi pesado para você, isso é pesado. Pesado. Um cristianismo que ainda nem entende, ainda acha pesada a desencarnação, quando a desencarnação é uma ideia de queda, quando a vida continua, o túmulo vazio de Jesus, tudo isso é papo, não é biológico. A gente sabe, mas não é biológico, ainda não entrou na nossa alma. Não entrou na nossa alma. Ninguém aqui pode ter a revelação que vai desencarnar amanhã, depois da manhã ou terça-feira. Imagina. Se chegasse aqui um mentor e dissesse, se prepara, quarta-feira você vai desencarnar. Podemos nos sujar todo. Porque a emoção, o chakra mesmo, o chakra da emoção não suporta. E ele que controla toda essa parte de urina, as fezes, nós vamos nos borrar todas. Ainda não estamos nem preparados para ouvir sobre a nossa morte. Por isso que tem que ficar escondido, silenciado. E a gente pensa então que a sexta civilização, o mundo de regeneração, em que nós vamos ter que viver plenamente o perdão, como vamos perdoar assim plenamente, como Jesus na cruz, em que perdoa o que fizeram com ele, essa pessoa não tem nem a certeza da imortalidade. Então é isso que nós temos que construir. É isso que ainda é o compromisso da gente construir. E aí, esse coração que tem na projeção da cruz, que é a cruz do Cristo, repare que interessante, o Cristo veio para saber como é que foi a mensagem de Francisco que ele instituiu aqui. A mensagem do perdão, o que foi feito com essa mensagem? Porque sem amor, sem perdão, como é que vai ter fraternidade? Então ele foi ver, quando chegou no ano de por volta de 1375, é que ele veio aqui visitar a Terra. 150 anos, mais ou menos, 150 anos depois de Francisco. Aí veio com um representante da ordem social do planeta, que foi o Elio. E aí, como é que está? Tudo estava perdido, já haviam se esquecido disso tudo. O próprio franciscanismo estava envolvido com Inquisição, com autoridade, com dinheiro, a Basílica Mágica naquela época era de São Francisco. Aí veio a reencarnação de Elio. Para quê? Para descobrir aqui o Brasil, descobrir a América, e para isso tinha que descobrir as navegações. Ele veio então como um infante tão rico para descobrir as navegações. Chega então a expedição de Cabral, a maior de todas, até aquele tempo, e descobre o Brasil. E quem vem para cá trazer a mensagem? A primeira mensagem dada aqui na Terra foi na Páscoa, aqui na nossa terra, pelos franciscanos. 8 franciscanos vieram aqui, comandados pelo Frei Henrique de Coimbra, para realizar aqui a primeira mensagem de Jesus, a mensagem da cruz. E aqui foi estabelecido pela carta de João, do físico João, do médico João, o nome Cruzeiro do Sul. Ele mandou uma carta para o Dom Manuel, nessa expedição de Cabral, dizendo que essa arrumação, esse arranjo de estrelas em forma de cruz se chamaria Cruzeiro do Sul. Esse é o nome oficial dado pelo médico da expedição. E aqui a mensagem ficou. Mas o que em 1375, o descobrimento vai ser 125 anos depois, em 1500, o descobrimento desse coração do Brasil, qual foi a mensagem que Jesus dá ali para ele? Irei então, já que a árvore que Francisco veio trazer não foi aceita, vou transplantar a minha árvore da Palestina, do lado meigo e abençoado da Galileia. Eu estive na Galileia, eu fiquei impressionado. O cara é governador mesmo do planeta, escolheu um local maravilhoso para passar a sua maior parte de vida, né? É realmente uma terra abençoada, uma vibração incrível, uma beleza incrível, é encantadora mesmo a Galileia. Mas transplantar a árvore então da Galileia, da Palestina, né? A mensagem
para o Brasil. Então lá, nessa visita que foi feita nos últimos 25 anos do século XIV, é que foi instituída a ideia, então, já que não deu certo na Europa, já que a mensagem de Francisco não deu certo, ela será transplantada para o Brasil, da Galileia para cá. Então, se vai ser transplantada o que está lá, aqui, é porque aqui vai ter que se viver aquilo que o Cristo fez. Na cruz, perdão, né? E entrega por a vontade divina. A vontade divina. Porque eu vou transplantar a minha árvore para cá. Então, é para se viver o Evangelho. E aí, então, haver a bandeira branca dele para uma mensagem da paz e do perdão. Nesse exato momento, então, que é descoberto o Brasil, e que a religião vem através de Francisco de Assis, nas mesmas ideias, então, de Francisco, né? Nas mesmas ideias de Francisco, por isso a primeira igreja aqui no Brasil é a igreja de São Francisco, 1516, os primeiros mártires vão ser franciscanos, o rio da integração nacional vai ser o Francisco, né? Então, o que o senhor faz em 1500? Mal que Cabral vai embora, institui o anjo Ismael como o guia do Brasil, que vem aqui cumprir como guia, como supervisor, como essa grande força de apoio à implantação da mensagem de Jesus aqui na Terra, do perdão aqui na Terra. Então Ismael então é instituído como guia, o anjo Ismael como guia do Brasil para realizar esse trabalho direto do Cristo. E aqui nós vimos algumas coisas importantes que nós temos aqui no nosso país. Nós vimos um imenso continente, um país de dimensão continental. A segunda grande contribuição é a mediunidade de ponta a ponta entre os africanos que chegaram aqui, entre os portugueses e os índios, e depois com a chegada dessa imensa imigração italiana, alemã, húngara, japonesa, preparando as bases da nossa fraternidade, virou um grande país de mediunidade. A mediunidade, ela está de ponta a ponta no Brasil. Não tem um local, não tem uma esquina que não se acredite ou que não se tenha alguém recebendo alguma coisa, com a presença da mediunidade. Uma outra face, e aí é de ponta a ponta, é a coisa mais comum, ao ponto de criarmos uma religião mediúnica, exclusivamente brasileira, made in Brasil, que é a Umbanda, que aí depois nós vamos ter uma palestra sobre isso. Então, toda a mediúnica. E uma terceira grande contribuição é um país de ponta a ponta que fala uma única língua, que é a língua portuguesa. Também conseguiu se preservar isso. Por exemplo, ali perto, na Suíça, nós temos italiano, francês e o alemão. No mesmo país. E aqui, apesar dessa imensa extensão do país continental, se guardou uma língua. Outra característica é a religião cristã. O cristianismo de ponta a ponta, seja na forma católica, seja na forma protestante, seja na forma espírita, e mesmo na forma dos nossos irmãos umbandistas, onde que nós temos um sincretismo maravilhoso, né? São Jorge é Ogum, por exemplo, Oxóssi é São Sebastião, Xangô é São Jerônimo e etc. Logo a presa, Oxalá é Jesus, né? Iemanjá é Nossa Senhora e assim vai. Então, a presença do cristianismo de ponta a ponta no país. Também facilita, porque de ponta a ponta se pode e se conhece a vida e a história de Jesus. E nós temos o quinto item, que é importante,
que é além do continente, além da mediunidade, além da língua portuguesa, além do cristianismo presente de ponta a ponta, é a ideia da fraternidade. Que nós temos aqui tanto a macumba, que é uma fé rudimentar, mas que é pelo menos fé, e o carnaval, que mostra também toda uma alegria popular, apesar de ser uma das manifestações ainda rudimentares de alegria, mas não importa. Já temos pelo menos isso. O que é triste são os povos que não têm, porque ele já está tão velho, está tão cansado, e quando ele não tem um mínimo de fé, mesmo que seja rudimentar, fica difícil de sair. Por isso os altos índices de suicídio nos países tão ricos da Europa. E também a falta de espírito de fraternidade, de abraço, etc. São pessoas frias, povos frios. Então, mas que cada um tem uma característica, uma contribuição a dar, sem nenhum demérito, cada um tem uma característica. E muitas vezes nós temos que reencarnar também nesses países para aprender determinadas características, para amanhã sermos mais fraternos com eles e agasalhar a todos na bandeira de paz. Então esse espírito aqui de fraternidade, de alegria, né, é muito grande no nosso país. E nesse imenso coração nós temos ainda a mensagem da cruz que deve imperar. E aqui, quando Jesus, em 1375, vai instituir que a sua árvore será transplantada para cá, que Eliu, na figura do infante Dom Henrique, é descobrir os caminhos para se chegar ao Brasil, e que a mensagem de Francisco, prestem atenção, que não foi instituída do perdão em 1216, que ela possa ser biológica, vivida aqui no Brasil. Por isso que ele institui Ismael como o guia do Brasil, com essa mensagem: perdão para todos, recolha a todos no mais baixo das vibrações espirituais, os maiores criminosos da história, todos receberão a bandeira do meu perdão, que vem construir isso aqui. E aí, com essas bases, o Brasil começa a se desenvolver. Por quê? Porque lá, já com essa ideia de 1375, do que a mensagem de Francisco já tinha sido perdida 100 e tantos anos depois, e que precisava ser vivida aqui, que a árvore do Evangelho ia ser transplantada, nós temos, então, o seguinte: diz o livro Brasil, Oração do Mundo, Pátria do Evangelho, que aquela pequena porciúncula seria o Brasil, a nova porciúncula. Foi na porciúncula, na igrejinha, onde São Francisco começa a ordem e desencarna, na porciúncula, na igrejinha de Santa Maria dos Anjos, onde os cerca de 5.000 frades vão aprender a mensagem do perdão, e que criou esses 5.000 frades, depois, 100 e tantos anos depois da desencarnação de Francisco, um desequilíbrio, já se havia perdido a mensagem do perdão, e eles que foram gerados na igrejinha da porciúncula, na igrejinha de Santa Maria, e o perdão foi instituído lá. Então nós temos Maria como a mãe dos frades, e de Maria que sai a mensagem do perdão. Como isso foi perdido, agora tem que ser instituído aqui. Por isso que aqui no Brasil a mensagem começa com os franciscanos. Retoma a ideia e coloca Maria como a protetora do Brasil. Quem é o espírito protetor do Brasil? Maria. Na figura de Nossa Senhora da Aparecida, que vem naquela cor escura para poder abraçar, inclusive, a raça mais sofredora que veio aqui na nossa terra, que veio na forma dos nossos irmãos escravos na época. E que hoje são escravos sociais, porque a escravidão não teve interesse educacional, e sim apenas um falso interesse econômico, na sua grande maioria da ideia. Mas então aqui a mensagem agora tem que ser instituída. E em cima desse material, sob a proteção de Maria, sob a orientação da cruz,
sobre a necessidade de se colocar o perdão, sobre a ideia de Ismael reviver o perdão de São Francisco. Para isso ele foi instituído nesta época como o mentor do Brasil. Então nós temos esse imenso coração preservado, a mediunidade por toda a parte, porque é através da mediunidade que nós vamos criar o grande órgão da intuição, que é a mediunidade mais elevada, né? A língua portuguesa, a língua latina, em que nós já não estamos abraçando todos os povos que falam a língua portuguesa numa grande fraternidade, e nós estamos com o cristianismo, a mensagem de Jesus de ponta a ponta, aliás, dominando a televisão, né? Os nossos irmãos evangélicos dominam a televisão. Por mais que a gente possa dizer que há algumas situações que você pode questionar de como que é feita, mas a mensagem está sendo divulgada. Agora, não tem uma casinha mais simples onde não chega a televisão que não chega lá uma mensagem do Evangelho. Evidentemente que chega na necessidade e na característica de cada um. E cabe às pessoas, através do amadurecimento, pelas experiências do passado, perceber o que e como deve proceder e agir. Afinal, devemos criar essa responsabilidade pessoal. Essa mensagem, então, vai ser desenvolvida e vamos dar um salto na história. Ismael vai começar a criar mais próximo o núcleo de libertação. Porque se a igreja foi a instituidora dessa mensagem, e a igreja como mãe e como preservadora, podemos dizer assim, da mensagem de Jesus, merece todo o nosso respeito. E a igreja evangélica, num trabalho enorme de massificação da mensagem do evangelho, também merece muito o nosso respeito. O que é necessário mesmo é autonomia espiritual. Não ficarmos mais debaixo da palavra saia dos padres. Parece que eu estou de ironia, né? Então vamos melhorar. Da batina também fica feio. Então não vamos ficar debaixo de ninguém. Nem das árvores, mas aí porque o que falta também a eles é a nós. Mas o que seria, aqui no caso, temos que criar autonomia espiritual. A fé tem que ser raciocinada. Por isso que tinha de ser implantada uma ideia filosófica e espiritualista que desse libertação. Libertação. E o primeiro núcleo de libertação que vai ser criado aqui nesta terra é em Salvador, lá na Bahia. Por que na Bahia? Nós temos, em 1865, a criação do primeiro centro espírita no Brasil, através do jornalista Luiz Olimpo Teres de Menezes. Olha o nome, Grupo Familiar de Espiritismo. Como nesses princípios básicos aqui da Constituição do Brasil, nós temos o princípio da família, que os jesuítas tanto se preocuparam, né? Repare que quando vem o primeiro centro espírita no Brasil, vem com esse nome, Grupo Familiar de Espiritismo. Por que familiar? Porque a família tem que ser o núcleo. Nós temos que trazer e levar o espiritismo para dentro de casa. Mais importante do que qualquer centro espírita que você possa fundar é o culto do evangelho do lar. Botar o evangelho em casa. Ter isso como uma ideia de família. E a mesma família, você e a espiritualidade. Porque quem é que se comunica nos centros espíritas? Os familiares. Na forma de mentores e na forma de obsessores. Fomos um grupo só. Né? Um grupo só. Então, ter essa ideia de familiaridade com os espíritos. Não é medo, não é pavor, nem é colocá-los como deuses ou como espíritos máximos, nada disso. São amigos espirituais e pertencem à nossa família. São espíritos familiares. É isso que nós temos que entender com relação a Bezerra de Menezes e outros. Nós pertencemos à família dele. Ele assinou, é responsável pela reencarnação. Nossa, ele autoriza a nossa reencarnação. Então,
Esse é o primeiro grupo. E por que surgiu na Bahia, se a capital já era no Rio de Janeiro? Porque a vida é econômica. A vida não despreza valores. O descobrimento foi feito na Bahia. A primeira mensagem espiritual foi dada na Bahia. A primeira igrejinha de Nossa Senhora foi dada na Bahia. Então a vida dá a mesma oportunidade. O Espiritismo vai nascer na Bahia. A vida é econômica quando o Espiritismo surge em termos de pesquisa nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, como diz o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é cérebro do mundo. Ele é cérebro em termos de comandar pesquisas. Então as pesquisas começam lá. Mas na hora que precisou ela sair da pesquisa e ser questionada filosoficamente, aí vai surgir o Espiritismo com Allan Kardec, em 1857, no Livro dos Espíritos. Repare que na capa está escrito, na folha de rosto, filosofia espiritualista, surgiu na França. Porque a vida econômica respeita os valores, porque foi na França que o cristianismo foi implantado, nas Galhas. E tomou conta da Europa. E ali nós já tínhamos a mensagem dos espíritos, a mensagem vinda dos druidas, dos celtas, né? Então, e ali nós temos a base das tradições esotéricas da Europa. Até foi interessante que a primeira visita do Papa, como Papa João Paulo II, à França, ele faz essa pergunta: França, onde está a sua tradição? É a tradição na numerologia, é a tradição no tarô. Repare, tarô de Marseille. Então é a tradição do tarô, é a tradição da numerologia, é a tradição esotérica, tudo com grande responsabilidade na França. Então a vida é econômica, por isso que o Espiritismo veio na França. Então aqui no Brasil é a mesma coisa, surge com Luiz Olímpio Teles de Menezes. E era necessário avisar para as pessoas que o Espiritismo chegou. Aí, em 1869, ele vai fundar o primeiro jornal espírita, chamado Ecos de Além-Túmulo. A ideia de eco repare a propagação. Cristo! Faço o eco muito mal, né? Espiritismo! É o eco. Quer dizer, precisava como um eco. Naquela época, a tecnologia melhor que se tinha era do eco, né? Então, precisava do eco para que a mensagem do alto pudesse ser reproduzida aqui e voar, ir pelas ondas sonoras o mais longe possível para chegar aos corações mais distantes. E como é que foi baseado o grupo familiar do Espiritismo? E como foi baseado o jornal Ecos de Além-Túmulo? Em cima dos trabalhos de Allan Kardec. Ele traduzia direto pedaços inteiros da obra de Allan Kardec. Luiz Olímpio Teles de Menezes e os seus amigos, os seus colaboradores, pedaços inteiros, a escala espírita toda de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos. Artigos da Revista Espírita ele colocava na íntegra. Tanto que ele mandava para lá, para a Europa, e dizia: olha, segue a tradição da Revista Espírita, da mensagem de Kardec. Quase que dizendo, a mensagem foi transplantada para cá, do Espiritismo. Se ela surgiu na França, ela vai ser multiplicada no Brasil. Mais uma vez, a vida é econômica, surge na França. Mas, em termos de popularização, vai ser dada aqui no Brasil. Olha o material biológico, um país imenso que fala uma única língua, que é todo mediúnico de ponta a ponta, que aceita uma única religião, que é a do Cristo, que tem a sua base na família e que tem a biologia da fraternidade, da fé e da alegria. Então, o terreno estava preparado. O arado de Ismael já tinha muito bem preparado para que a mensagem agora fosse implantada. Mas a capital do Império era o Rio de Janeiro. A capital do Império era aqui o Rio. E precisava que o grupo viesse para cá, o Espiritismo viesse para cá. E aí nós temos a fundação do primeiro instituição espírita na capital, que foi o Grupo Familiar de Espiritismo, fundado no dia 2 de agosto, interessante, né? Dia do perdão, de 1873.
E que ali nós já tínhamos a presença do nosso querido Bittencourt Sampaio, um dos guias espirituais da terra de Santa Cruz, da terra do Brasil. E o Grupo Espírita Confúcio, ele já vai estudar as obras de Kardec e a obra de Rustem. E é interessante que ele vai receber esse nome Grupo Espírita Confúcio, porque Confúcio é um amigo de Ismael, um pseudônimo, mas ele faz uma homenagem a Confúcio, né? Porque Confúcio foi o maior estudioso da obra mais antiga de mediunidade no Brasil, que é o Espírito. O livro das mutações, das transformações, que você faz consultas ao antepassado. Então, o livro mais antigo da humanidade é um livro sobre mediunidade. E por isso, como a mediunidade é uma das bases da construção do nosso país, né, o Espírito faz uma homenagem a Confúcio. Ele é um discípulo de Confúcio. Ele se apresenta e ele dá a comunicação. E diz lá o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que ele não só deu comunicação no dia da fundação do grupo, mas ele tinha facilidade, por larga experiência mediúnica, de se adaptar aos médiuns, para em vários lugares a mensagem mediúnica, espiritual, ser fecundada. É um especialista, um espírito especialista em mediunidade. Olha que interessante. E ali já também no dia da fundação foi dada a mensagem de Allan Kardec, que começa endossando o que ele com o espírito Confúcio falou. Endossa o que esse nosso irmão falou e nos chama para a tolerância, nos chama para a paz, para a fraternidade. Isso em 1873. Em 1874, já a médium, a senhora Pinheiro, ela já mais adaptada, ela consegue receber o Anjo Ismael, o mentor do Brasil. A mediunidade precisava ser mais ambientada, houve todo um período de ensaios, de preparação, e o Ismael vem dar sua mensagem. E ele vem, finca a mensagem dele, dizendo que essa é a minha bandeira, reinterpretando a bandeira do Cristo e falando numa linguagem para nós acessível. A minha bandeira, Deus, Cristo e caridade. Deus, Cristo, caridade. Essa é a bandeira dessa nova civilização, da sexta civilização. A bandeira que o Brasil vai ter que viver. Deus, Cristo e fraternidade. É a mesma bandeira do perdão, só que numa linguagem didática, para o nosso nível. Talvez só a palavra perdão ficaria vago para nós. Para ter perdão tem que ter fé em Deus. Para ter aquele perdão imenso, se você não tiver entrega a Deus, você não entende, não consegue ter caridade verdadeira se você não tem Deus. E mais, como você vai fazer a caridade, o perdão, de que forma? O exemplo é Cristo. Por isso, então, a sequência, a escadinha, Deus, Cristo, caridade. Então, a mensagem chega aqui no Brasil. E ela vai ficar nesse grupo Confúcio de forma muito interessante. Porque em 3 anos vai ser quase que um maremoto de uma avalanche espiritual. Porque não só nós temos a comunicação de Confúcio, de Allan Kardec, nós temos a bandeira do Anjo Ismael em 1874, nós temos a posse de Silva Neto como presidente dessa associação e escreve a Revista Espírita. Olha o nome, Revista Espírita, mesmo nome da de Allan Kardec, e na Revista Espírita se estuda as bases da de Allan Kardec, repetindo inclusive vários artigos, né, mas com um aprofundamento da obra de Rustem. Porque na Revista Espírita será citada a obra de Rustem para explicar algumas lacunas, como por exemplo na escala espírita. Ali não só vai ter a presença da obra de Allan, da Revista Espírita, mas em 1875 também vai aparecer as traduções das obras de Allan Kardec, feito pelo médico Carlos Travassi. O médico Carlos Travassi, que assinava com o pseudônimo de Fortúnio e que pertencia a essa instituição. Olha, então o Carlos Travassi ele vai traduzir as obras de Kardec
É ele que vai dar o Livro dos Espíritos para Bezerra de Menezes, porque ele era médico, ele era amigo de Dr. Bezerra de Menezes, e quando ele escreveu a tese dele de medicina, que é sobre queimadura, em todas as reencarnações, vídeo meu livro 13ª Apóstolo, Dr. Bezerra morre queimado. Quando ele faz a sua tese sobre queimadura, ele vai fazer a gentileza, a generosidade, o carinho de dedicar também a Dr. Bezerra de Menezes essa tese. Evidentemente, como ele tinha carinho na área médica do Dr. Bezerra, né, ao ponto de dedicar a sua tese a Dr. Bezerra, quando em 1875 ele traduz o Livro dos Espíritos, ele vai dar para Bezerra de Menezes. Aí é que Bezerra de Menezes, no bonde, vai ler o Livro dos Espíritos. E vai ver que tudo aquilo era uma doutrina normal, natural, dentro dele, que era inconsciente, que saía normalmente, que era de berço, como ele dizia. A expressão usada por ele é de berço, já trazia isso tudo na alma. É um apóstolo de volta para aquilo já tudo vivo. E aí nós temos a amizade dele com Bittencourt Sampaio. São os dois líderes juntos. Veja bem, os dois espíritos que guiam o espiritismo evangélico no Brasil estavam encarnados juntos. Quando chega o ano de 1876, 3 anos depois da fundação do Grupo Confúcio, as trevas conseguiram atuar, tentando desvirtuar o Grupo Confúcio da mensagem do Evangelho, dizendo que o Espiritismo era ciência, que nós devíamos nos pautar na ciência, que não devíamos de viver as coisas do Evangelho, que coisa de Evangelho é da igreja, etc, etc. Como se Jesus viesse implantar alguma igreja aqui na Terra. Em momento nenhum, de Mateus a João, não tem uma passagem que Jesus se apresenta como fundador de religião nenhuma. Então, em 1876, o grupo já não estava estruturado. E por causa dessas divergências, Bittencourt Sampaio sai do grupo e vai fundar uma nova instituição em 1876 chamada, olha o nome, é a Bandeira de Ismael, Sociedade Espírita Deus, Cristo e Caridade. A sociedade vai viver bem até 79. E em 79, mais um ataque desses teimosos com relação a querer desvirtuar a mensagem de Jesus. Tirar a base principal que é o Evangelho, tirar a fé, tirar a nossa transformação moral, tirar o perdão, para instituir ideias só de pesquisa, de científica, fria, e não chega no coração do povo que sofre tanto, que está angustiado. E aí, reparem que, apesar de alguns dissidentes, mas que vão permanecer no grupo, eles vão fundar a Sociedade Acadêmica. E mesmo que leve o título Deus, Cristo e Caridade, prestem atenção, porque para disfarçar, para dizer que, não, lá você tem caridade, lá você tem Deus, lá você tem Cristo, lá você tem caridade, mas acadêmica. Como é que é a caridade acadêmica? Como é um Cristo acadêmico que nunca frequentou colégio nenhum com Cristo? Né? Como diz o Emmanuel, que independente da importância da escola essênia, ele não precisou da escola essênia nem de nenhuma. E com 12 anos já ensinava os doutores do templo. Então, como é um Cristo acadêmico? Agora, pasme. Mais complicado do que Cristo acadêmico, do que caridade acadêmica, você pode imaginar que a vacina seja lá acadêmica e que ela gera uma caridade, né? E não negamos isso, mas Deus acadêmico. É a academia que dá bases para Deus ou é Deus que institui a academia? Quem é pai de quem? Quem é criador? Não tem lógica. E aí em 79, a Sociedade Deus, Cristo e Caridade já estava acadêmica. Fez algumas contribuições interessantes, principalmente na área científica, traduziu a obra A Gênese, e esse ano está fazendo 150 anos, né, a última obra de Allan Kardec, mas com muitas desavenças. Então o Bittencourt Sampaio percebe muito bem, porque Bezerra estava não engajado ao movimento espírita porque era político,
E naquela época, o político tinha de se anunciar como católico, inclusive tinha de se dizer católico, porque senão não podia se candidatar, porque o catolicismo era a religião oficial do Império, a religião oficial do Império. Então o doutor Bezerra de Menezes tinha lá essa dificuldade desse ponto. E aí, o que acontece? O Bittencourt Sampaio percebe então que a ideia era de formar um grupo fechado e um grupo aberto. Por que um grupo fechado e um grupo aberto? Um grupo aberto é que, se ele fosse invadido mais tarde, externamente, por essas regiões, essas ideias contrárias, o grupo fechado só poderia participar aqueles que tivessem o mesmo ideal. E o lá fora podia estar com terremoto, podia estar com tempestade, podia estar em situação desagradável, mas o núcleo fechado se manteria em harmonia. É assim então que em 1880 é fundado no escritório de Antônio Luiz Saião, na rua Luiz de Camões, ali no centro da cidade, aonde que fica naquela mesma rua onde que fica a Real Biblioteca Portuguesa, ali na rua Luiz de Camões. Foi no escritório de Antônio Luiz Saião, que era advogado, que tinha sido curado pelo receituário homeopático recebido pelo Bittencourt Sampaio, é fundado o Grupo Ismael, também conhecido como o Grupo dos Humildes. E ali nós vamos ver o Bittencourt Sampaio e o Antônio Luiz Saião trabalhando as reuniões mediúnicas, de estudo do Evangelho, de estudo das obras de Rustem, com a presença do anjo Ismael, o mentor do grupo. E em que Ismael vai materializar, através do seu médium, Frederico Pereira da Silva Júnior, a proposta dele para o Brasil. É onde que ele dá as suas muitas e muitas mensagens, com as suas ideias. E no lado externo, nós tínhamos o Grupo Espírita Fraternidade, que ia trabalhar com cura, ia trabalhar com mediunidade, ia trabalhar com desobsessão, e ia trabalhar com o Evangelho, principalmente com a obra de Kardec, com a obra de Rustem. É ali, nesse grupo, que vai estar presente no Grupo Espírita Fraternidade o médium João Gonçalves do Nascimento, que tinha uma mediunidade de cura extraordinária, era funcionário semi-analfabeto, funcionário da alfândega, encarregado na alfândega, e que vai receber o espírito Francisco Menezes Dias da Cruz. Esse espírito Dias da Cruz, Francisco Menezes Dias da Cruz, não é esse da rua Dias da Cruz, é o pai dele, que também é médico. Esse é o Francisco de Menezes Dias da Cruz Júnior. O pai, o Francisco Menezes Dias da Cruz, desencarnou em 1878. E ele desencarna, e ele tinha sido professor de patologia geral, escreveu um livro sobre patologia geral do próprio Dr. Bezerra de Menezes, era amigo do Dr. Bezerra, era do mesmo partido do Dr. Bezerra, tinha sido vereador por 2 vezes com o Dr. Bezerra de Menezes e deputado federal com o Dr. Bezerra de Menezes. Então eles eram conhecidos. Agora ele desencarna e ele começa, através do médium João Gonçalves do Nascimento, no bairro da Saúde, hoje Rua Sacadura Cabral, a ditar mensagens de cura, receituária de cura. Nessa época o Dr. Bezerra estava muito mal, com uma dispepsia enorme, em que nada parava no estômago dele. Foram 5 anos de sofrimento. E então, por causa disso, ele resolve procurar o médium João Gonçalves do Nascimento, ou melhor, o espírito de Dias da Cruz, seu conhecido, mas que ele queria fazer um teste e não queria se apresentar direto com o Bezerra de Menezes. Então ele mandou o sobrinho dele, o Maia Lacerda, daí a rua Maia Lacerda no Estácio, ele também, essa rua se chama Maia Lacerda, porque o Maia Lacerda morava ali, desencarnou ali, sobrinho do Dr. Bezerra de Menezes. O Maia Lacerda, engenheiro, é que se dirige lá no grupo, lá no bairro da Saúde, e dá o nome do Dr. Bezerra, só Adolfo. E o espírito dita o receituário. Não só dita o receituário, mas fala, descreve tudo que o Dr. Bezerra sentia. Quando o Maia Lacerda deu para o Dr. Bezerra a descrição do que ele sofria, ele ficou estupefato, por causa da descrição médica, ele como médico, e todos os sintomas muito bem ali pautados e escritos em linguagem médica,
deixou o doutor Bezerra realmente estarrecido. Então, aquilo que foi lido no Livro dos Espíritos de 1885, agora, por volta de 1875, agora em 1880, está consolidado na experiência dele. Ele vai começar a tomar os remédios chegaram também, o espírito, o espírito através do médium mandou os remédios também, o doutor Bezerra vai começar a tomar o remédio e vai ficar curado. Até nos primeiros 3 meses ele achava que já estava bom, já podia voltar para trabalhar. Quando chega lá o seu sobrinho com outro receituário, com outra descrição, dizendo: você está aparentemente curado, ainda precisa prolongar mais o tratamento dele. E ele prolongou e realmente ficou curado. Logo depois, quem vai ficar doente é a esposa do doutor Bezerra, a segunda esposa dele, a Dodó, e por volta desse período, nos primeiros anos de 1880, estava diagnosticada como tuberculose. E estava sendo tratada como tuberculose. E veio um espírito, deu uma comunicação, dizendo que ela não tinha nada com relação a isso, e sim o que ela tinha era uma doença do útero, e sendo tratada do útero, então poderia ter muitos filhos. E assim foi. A Dodó ainda teve mais uns 5, 6 filhos e ficou curada. Quando chega o ano de 1884, aí o filho do doutor Bezerra, que estudava medicina, o primeiro, o mais velho, o Antônio Bezerra de Menezes, fica obsidiado. Já estava no 2º ano de medicina e ficou obsidiado. Evidentemente, o doutor Bezerra levou ele aos médicos aqui, e os médicos testificaram loucura. E ele foi levado, então, aos principais médicos de tratamento psiquiátrico, né, mental da época, e os médicos disseram internação. Para o doutor Bezerra, aquilo era uma morte. E ele dizia: pior do que matar um filho é internar um filho numa situação dessa. Se hoje é grave, as clínicas psiquiátricas podem imaginar no final do século XIX. Então, é aí que chega um amigo espírita ao doutor Bezerra de Menezes e fala assim: olha o seu menino, olha o Antônio, tem hora que ele fica lúcido, tem hora que ele não fica. Se tem hora que ele fica lúcido, tem hora que ele não fica, então significa que não pode ser um problema biológico, não pode ser um problema no cérebro, porque senão ele não se recuperaria. Se ele tem momentos de lucidez, algo acontece, porque não experimentar o espiritismo. É aí então que em 1884, pela primeira vez, o doutor Bezerra vai frequentar as reuniões de desobsessão. Aonde? Lá no Grupo Espírita Fraternidade, que tinha como base, né, da onde surgiu na intimidade, em reunião fechada, o Grupo Ismael. O doutor Bezerra vai frequentar ali as reuniões, o filho dele vai ficar curado, ele vai ficar muito satisfeito com o que ele viu e vai começar então o seu trabalho de divulgação do espiritismo. É assim então que em 1887 ele vai para a imprensa, e aí com o pseudônimo de Max, ele vai começar a escrever nos principais jornais da época. 7 anos no jornal O País, depois vai escrever no jornal A Gazeta de Notícias, depois vai escrever no Jornal do Brasil, depois na Gazeta da Tarde. Por mais de 10 anos, toda semana, estava ali ele escrevendo. Ele deu esse pseudônimo de Max, porque ele diz que é uma contração da palavra máximo. Max é uma contração da palavra máximo, porque ele dizia: máximo é Jesus e Kardec. Expressão ao pé da letra do Dr. Bezerra. É assim que ele bota no prefácio, quando esses primeiros artigos foram publicados em livro. Então, ele começa a atuar de forma, podemos dizer assim, militante no espiritismo. Todo mundo sabia que Marx era Bezerra de Menezes, mas ele usava Marx por 2 motivos. O primeiro, porque ele era candidato político, e a religião tinha de ser católica. E segundo, é importante isso digo, porque ele queria falar em nome da família espírita, e ele não queria que tivesse um nome físico para representar essa família, que fosse um símbolo, como esta ideia de ser uma contração de Jesus e de Kardec. Uma representação, então, de Jesus e Kardec. Era isso. E ele vai, por quê? Porque ele nunca vai deixar de ser político. O Dr. Bezerra vai desencarnar político. E em todo esse período ele vai continuar sendo candidato para deputado, vai continuar sendo candidato a senador, até desencarnar. E inclusive vai ganhar. Quando chega o ano de 1889, ele ganha para deputado.
E neste ano, no dia 23 de março, ele tinha assumido a Federação Espírita Brasileira. No dia 24, ele institui o estudo metódico do Livro dos Espíritos na Federação. 24 de maio de 1889. Ele assume a presidente da FEB. Por quê da Federação Espírita Brasileira? Porque o presidente da federação, o Marechal Raimundo Everton Quadros, tinha compromisso no Mato Grosso, ainda para resolver situações pendentes com relação às nossas fronteiras de terra, com relação à antiga Guerra do Paraguai, que já tinha terminado desde 1870. Então, como o Bezerra era o vice-presidente, ele assume. E é interessante que ele assume, e mal que ele assume a presidência, em maio, ainda nesta presidência, um dos seus filhinhos vai nascer, que é o João. Vai nascer e morrer no mesmo dia, desencarnar no mesmo dia. Repare que não há privilégio para mentor. O sujeito é mentor, mas não tem, nem assumindo a presidência da federação tem privilégio. Todo mundo passa por aquilo que tem que passar. Nas suas construções espirituais, na cruz que deve carregar, na mensagem do perdão que tem que carregar. E ele assume, e quando é agosto, ele pega o grupo Ismael, que era um grupo fechado, e leva para dentro da federação. Em agosto de 89, o grupo Ismael, como até hoje está lá, é a reunião mediúnica da Federação Espírita Brasileira. Toda quinta-feira, às 19 horas, mesmo horário aqui das nossas reuniões de estudo Rustei, mesma coisa. Às quintas-feiras, o grupo Ismael foi levantado. O doutor Bezerra vai começar a frequentar este grupo, e ali neste grupo ele vai estudar na intimidade o Evangelho. E é quem vai explicar o Evangelho em detalhe naquele grupo e para o doutor Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio. Porque desde 1882, Bittencourt Sampaio já tinha escrito o livro A Divina Epopeia, que é o Evangelho de João em versos decassílabos, em rimas brancas, em versos heróicos. É onde que a primeira parte é toda a explicação do Evangelho de Jesus, é todo o Evangelho de João, de Jesus, né? Em verso. E a segunda parte são as explicações desses cantos, desses versos, na interpretação da obra Os Quatro Evangelhos de Rustei. Ora, essa obra existia desde 82. E em 83 é fundado o Reformador por Augusto Elias da Silva. Que o mesmo Augusto Elias da Silva, um ano depois, vai fundar, em 1884, ano que o doutor Bezerra vai começar a frequentar as reuniões de obsessão, vai fundar a Federação Espírita Brasileira, que o doutor Bezerra, em 1889, vai assumir como seu segundo presidente. E ele vai pegar o grupo Ismael e vai levar para dentro da federação, desde agosto de 89. E desde maio, ele mesmo fazia um estudo metódico do Livro dos Espíritos. Agora nós temos para a população o Livro dos Espíritos, estudado pelo próprio doutor Bezerra. Artigos semanais dele na imprensa, falando sobre o Espiritismo. Ou a obra A Divina Epopeia em forma de arte do Bittencourt Sampaio. E nas explicações dos quatro evangelhos de Rustei para ser lida e analisada em casa. E o grupo Ismael funcionando como célula espiritual da Federação Espírita Brasileira. É aí, então, que no ano de 1887, através do médium de Ismael, Frederico Pereira da Silva Júnior, Allan Kardec vai se manifestar para orientar o movimento espírita brasileiro. O doutor Bezerra vai pegar essas comunicações de Kardec, vai publicar em série no jornal O País, o mais lido das Américas. Ele vai publicar em série as comunicações de Allan Kardec, vai pegar esta bandeira, que é a bandeira da unificação, e vai convocar a família espírita para ser unificada. No ano de 1895, 5 anos antes da desencarnação dele, ele vai fundar, vai instituir na Federação Espírita Brasileira o estudo metódico da obra de Rustei. Em 1895. Em 1897, ele vai anunciar que vai começar a publicar a obra de Rustei no Reformador. E no dia 15 de janeiro de 1898,
já começa, insere a obra de Rustem ser publicada até sair em livro. E a tradução desta obra, feita pelo Marechal Raimundo Herve Quadros, que era o primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira, ele mesmo traduz a obra de Rustem e o Dr. Bezerra manda publicar no Reformador. As bases estavam construídas. É assim, então, que em 1900 o Dr. Bezerra desencarna, no dia 11 de abril. No dia 12 de abril, às 14 horas, o corpo baixou à sepultura. E às 19 horas, por ser uma quinta-feira, reunião no Grupo Ismael, e o Dr. Bezerra dá a comunicação. Ao desencarnar, foi recebido pela Virgem, a mensageira da Virgem para as terras do Brasil, que é a Celina, a padroeira do Brasil, a Virgem. A Celina traz Bezerra de Menezes até o Grupo Ismael, e ele ali, entre os seus amigos, juntamente com Antônio Luiz Saião, juntamente com José Ramos, que vai ser o segundo presidente aqui do nosso Regeneração, juntamente com Frederico Pereira da Silva Júnior, o médium e tal, ele vai ditar a sua comunicação e dizer que foi recebido por Maria, que ele que tinha acabado de deixar as fezes aqui no mundo, do corpo, né? Como que ele poderia ser recebido pela mãe de Jesus, ele um legionário de Maria, como se discípulo do filho dela eu fosse. E aí essa força de Bezerra de Menezes, que tinha começado a estudar a homeopatia por pedido de Bittencourt Sampaio, que tinha desencarnado 5 anos antes, né? Então agora os dois mentores estão no plano espiritual. Bittencourt Sampaio dirigindo em plano mais alto, e Bezerra de Menezes pede direto a Virgem para ficar mais perto da gente, como que numa encarnação fluídica pudesse guiar as bases, as fraldas, né? As bases mais simples, o bercinho dessa sexta civilização, da civilização da regeneração, da obra que o Brasil tem que construir em termos de evangelho. Então os dois mentores da Terra do Cruzeiro, por ordem de Ismael, no campo do evangelho espírita, que é Bittencourt e Bezerra de Menezes, trabalham juntos para a realização dessa obra. Vide a segunda parte, capítulo 7 do livro Memórias do Suicida, da Dona Ivone, quando fala dessa direção do mavioso Bittencourt e do médico generoso Bezerra de Menezes. E o que acontece? O Grupo Ismael continua com a desencarnação do Dr. Bezerra. Quem vai assumir a presidência da federação vai ser Leopoldo Cirne. Leopoldo Cirne vai fazer o primeiro prédio da Federação Espírita Brasileira, que vai ser fundado em 1911, aqui na Avenida Passos, onde tem lá, gravado na entrada, o lema da bandeira de Ismael, Deus, Cristo e Caridade, na Avenida Passos 30. E o trabalho do Grupo dos Necessitados, fundado em 1891, continua a mãos cheias. Até hoje, as pessoas poderão chegar lá, solicitar remédio de homeopatia, receituário, orientação espiritual e até algum recurso para comprar os seus remédios e as suas necessidades. A obra, então, de caridade, da vivência do Evangelho está ali implantada. O próprio Leopoldo Cirne, que foi o vice de Bezerra, que assume na desencarnação dele, vai ser o primeiro a publicar em livro a obra de Rustem em 1909. Não só vai fundar a federação em termos de prédio em 1911, mas vai publicar a obra de Rustem em 1909. E a obra está aí, o Evangelho inteiro na mão dos espíritas, né? É o grande legado que a espiritualidade deixou para a gente. E nesse Grupo Ismael vai frequentar um homem chamado Zeca Andrade. Porque as pessoas vão desencarnando e outros companheiros vão chegando, né? Quem já também fazia parte desse grupo é Pedro Rechá, que assinava como discípulo de Marx, discípulo de Bezerra de Menezes. E outros, nesse grupo fazia parte o José Ramos, que vai ser o segundo presidente aqui do Regeneração, o irmão dele, o João Ramos, e outros. O Tiago Bevilacqua, que era o dentista amigo do Dr. Bezerra, que dividiu o consultório dele. Esses eram companheiros do Grupo Ismael. E lá vai ter um chamado Zeca Andrade. Passa os anos e em 1818 desencarna Eurípides de Barçanufo, que desde 1809
por orientação de Bittencourt Sampaio e Bezerra de Menezes, ele recebe o apoio mediúnico. Porque Bittencourt Sampaio é que deu o nome para o grupo de Fé e Esperança do nosso Leopoldo Ciro, do nosso Eurípides de Barçanufo. E o doutor Bezerra é ele que cuidava direto do trabalho de cura feito pelo Eurípides. E ele desencarna em 1818. Mas quando desencarna, num passe também muito interessante, nessa linha de sequência, né, a dona Carmen Perazzo sofre um impacto muito grande, as suas filhinhas desencarnam. E ela sofre muito. Aí é esse Zeca Andrade, que frequentava o grupo Ismael, e vai ensinar o Evangelho para a dona Carmen Perazzo. E ela vai se confortar, vai se consolar, vai passar a ser espírita, vai abrigar a mensagem do consolo no coração dela. Isso nós estamos em 1900, eu falei 1800, 1918, né? E em 1927, cerca de 10 anos depois, a irmãzinha do Chico vai ser considerada obsidiada. E o Chico precisava de orientação, e a irmãzinha dele precisava de orientação. Quem vai dar essa orientação? A dona Carmen Perazzo, juntamente com seu esposo, seu José Perazzo. Vão dar as orientações devidas ao Chico Xavier. O Chico vai ganhar o Evangelho, vai ganhar a mesma linha de sucessão de Bezerra de Menezes. E o doutor Bezerra passa a ser o médico orientador dos trabalhos do nosso Chico Xavier. Naquela época, nem o Emanuel ainda se manifestava, o doutor Bezerra já dava comunicação através dele, já cuidava dele e já dava receituário mediúnico para tantas pessoas que iam ali buscar consolo no Chico. Ele ainda nem trabalhava na Fazenda Modelo, ainda era funcionário de botequim. E ali o doutor Bezerra começa, em 1931, chega Emanuel com a mensagem da disciplina, bota o Chico na orientação segura do Evangelho e começa a obra de 400 livros. Nesse mesmo período, na Itália, Pietro Baldi recebe a mensagem do Natal de sua voz. Já em 1932, o reformador começa a publicar a mensagem de Pietro Baldi. Em 1934, Pietro Baldi chama uma carta para o Brasil dizendo que a sua mensagem é de universalidade e imparcialidade. Em 1939, além de já ter saído em 38 o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que tinha sido publicado em série no Reformador desde 1934, ali é publicada em vernáculo a obra Grande Cinza do professor Pietro Baldi. Em 1951, o professor Pietro Baldi está aqui. Ele veio ao próprio Brasil, caminha o Brasil do norte ao nordeste, do nordeste para o sul, de ponta a ponta. São mais de 40 cidades, são mais de 80 palestras. Em 1952, ele veio morar aqui. Em 51, ao célebre encontro de Pietro Baldi com Chico Xavier. Pietro Baldi recebe a mensagem do Cristo, Chico Xavier, a mensagem de Francisco, lembrando o trabalho de Francisco nas nossas terras. E a própria mensagem de Francisco vem lembrar da reencarnação do professor Pietro Baldi, porque ela começa Pedro, e não Pietro Baldi. Pedro, o calvário do Mestre não se constituía só de amargura e aspereza. Do sofrimento dos ladrões e das mulheres angustiadas, a mensagem do Evangelho tem que ser vivida em forma de consolo. Avancemos. Cristo em nós, Cristo por nós, é o cristianismo que precisamos implantar. O que será da Jerusalém humana sem o bordão do pastor, que dá força, dá coragem, dá sustentação para a ovelha se manter, para a ovelha sentir firme, força, segurança. Então, nós vemos que de ponta a ponta a mensagem é uma só. Quando o Cristo vem lá com Francisco de Assis questionar o trabalho do seu missionário e transplanta a árvore do Evangelho para cá, é uma mensagem única, é uma só, comandada por Francisco de Assis, é a bandeira de Ismael, de Deus, Cristo e caridade conduzindo todos os projetos. Na forma católica, na forma protestante, na forma espírita, na forma abençoada dos irmãos da Umbanda.
Interessantíssimo, depois nós vamos falar em particular, mas a primeira instituição de Umbanda se chama Nossa Senhora da Piedade. E diz lá o caboclo instituidor dessa instituição: como Maria teve piedade de receber o Cristo sofredor, a Umbanda tem que ficar de braços abertos, de portas abertas, para receber todos os irmãos sofredores, sem distinguir, sem fazer asepsia de ninguém. Todos devem ser acolhidos no manto de Maria, no colo de Maria, protetora da nossa pátria. A mensagem é uma só. É esse o evangelho que nós precisamos reviver. Essa é a mensagem que precisamos, antes de tudo, agora, construir em nós mesmos. Fazer essa mensagem biologia. Respirar essa mensagem. Fazer ela a nossa própria vida. Como diz Pedro para Jesus: para onde vamos, Senhor? Para onde vamos, Senhor? Para onde vamos, se tu tens a palavra de vida? Muita paz.